meu quintal e o frenesi de suas asas fez o sol se refletir por entre as cores matinais. Talvez assim, ó, a gente que na clínica, numa psicanálise, trabalhamos com a palavra, né? A gente não tem exames apuradíssimos, né? Não se escaneia a mente, não se apresenta resultados milagrosos, né? Se aposta na palavra, né? Então, e para mim, assim, uma outra síntese que eu faço com o que vocês falaram é porque hoje a teoria geral dos sistemas é uma teoria que ela já tem quase um século, né? Ela foi proposta em 1920 e ela trata, mais ou menos, foi feita por um biólogo que pensa o seguinte: sistemas complexos não podem ser analisados por partes. Então ele diz o seguinte: um sistema complexo não é a soma das partes, porque a interação das partes modifica o todo. E aí quando vocês me dizem isso, e aí é claro que é um alemão e óbvio que depois a gente tem as derivações, né? Claro. Mas vejam, o que vocês dizem dessa visão sistêmica é isso. Um profissional somente não pode ter visão do todo, a complementação é necessária, inclusive, para uma abordagem mais qualificada e mais ampla, né? E muitas vezes a gente ainda tem institucionalmente ainda uma ideia compartimentada, né? Ora, medicina, tu tem a medicina da pele, a medicina dos olhos, para te juntar uma pessoa, tu tem que juntar 20 pessoas no auditório para poder falar de uma pessoa, né? Então, isso às vezes dificulta e não ajuda, né? Certamente, mas certamente, aí acho que tu toca em algo assim, ó, que teríamos que chamar outros teóricos aí, sociólogos, né, historiadores, para fazer uma leitura desse, por que que é assim essa estratificação, né, essas especializações, né, esse compartimento, né, das profissões. Tudo isso responde ao processo industrial, enfim, né, a um pano de fundo que é o econômico. E nossa, eu acho que a leitura agora eu ficaria rasa, né, se eu começasse a falar, mas requer assim, né, uma compreensão bem apurada, né, para a gente entender do porquê, né, assim se põe a humanidade, né. Então, veja, a psicanálise, voltando lá para o nosso métier, a psicanálise trata do particular. Eu costumo dizer do particular que vai para o universal. Que é escutar aquilo, né, aquilo que vem do sujeito, né? Aí eu estou falando especificamente, porque a gente agora parece que a psicanálise só teria uma forma de intervenção, que é a clínica. Mas não. Não. A minha extensão está sendo ouro ultimamente, né? Acho que até o Freud revisaria o que ele disse, né? Porque hoje a psicanálise de extensão é ouro também. Eu penso assim, né? Como assim? Discorra um pouquinho mais. É que o Freud era muito entusiasmado com a psicanálise como uma pesquisa que é fruto da clínica, né? Então, ele na época ele falava que a psicanálise ele já fazia uma previsão que a psicanálise ia se popularizar, mas que aí não seria ouro, seria prata. Agora, ele mesmo, depois ele tem um texto lá que ele fala da psicanálise em extensão, né? Em educação, em várias áreas, né? E hoje ela e ele mesmo dizia que não existia uma clínica que não fosse social. E pegando o gancho com o que a Rô disse, eu sempre entendo que tem algo moebiano, um enlace, assim, né? Porque o que acontece? O que tem de sintoma no social tem a forma como o sujeito responde a esse real do social, como o Lacan mesmo dizia. E aí, quando ele trabalha isso, fura isso, simboliza, ele volta com outro olhar, ele vai se mostrar, ele vai pensar como é que o sintoma dele está aparecendo nesse contexto, vai simbolizar, vai procurar aos poucos acotar o seu gozo com a repetição. Enfim, eu acho que tudo isso se costura muito bem, por isso que a gente precisa ter essa humildade, essa riqueza de beber de várias fontes. E o Lacan e o Freud tinham isso, eles estudavam tudo. E por isso que a formação em psicologia é boa, porque a gente bebe na filosofia, a gente bebe na antropologia, na sociologia,
né, social, né? Então, acho que, o Lacan nunca teve preguiça de pensar, né, até nas coisas da ótica, na sua topologia, né? Então, tudo acho que é rico e no fazer clínico a gente precisa estar aberto para isso. E fazendo um gancho com o triunfo da religião, na verdade o Lacan aceita um convite de uma ordem religiosa. Exatamente. Isso. Olha, vocês pegaram... Pedro, te interrompi? Não, é isso. Só levantei a bola para vocês. Né, na contracapa do triunfo da religião, ele vai dizer o quê? Sou filho de padre. Porque ele estudou em escola marista, ele fala disso, tá? Da formação dele, né? De como a nossa formação escolar diz muito do que somos hoje, somado a outras tantas coisas. E ele teve problema com esse pai, até porque a Roudinesco nos diz que o nome do pai é muito mais do avô, né? No sentido de que a função quem fez foi mais o avô, né? E uma coisinha curiosa, que a Roudinesco, na biografia do Lacan, ela é, às vezes, bem ferina até com Lacan, né? Ela conta que ele era de uma família famosa na França por produzir um vinagre que era fermentado na merda. E depois ela critica ele em relação à forma que o tempo lógico foi usada por ele, que beirava a vigarice, né? Então, eu acho legal até isso, porque desmistifica um pouco, mas ao mesmo tempo ela não deixa de dar o lugar que importa para ele, a referência maior, né? E os furos dele, a gente, né? Como todos nós temos... Toda atividade humana está sujeita a crítica e análise, né? Agora, vamos lá, para mim como químico, eu considero assim, o fantástico em Freud, para a gente dar um passinho atrás a Lacan, o fato dele me dizer o seguinte: olha, cara, tu é 5% do que tu pensa que tu é. Porque 95% é um iceberg que está embaixo de um oceano inconsciente que tu nem sabe por que está fazendo. Então, essa sacada, independente das contribuições, ela para mim é genial, de dizer, olha, faz bastante esforço para conhecer um pouquinho mais e ainda assim vamos ter chão pela frente, né? Então, e coloca a posição do analista, do psicanalista. O estudar, na verdade, parece que anda nesse caminho ao infinito com o próprio conhecimento de um inconsciente que parece que também tende ao infinito, né? Sim. Eu até lembro agora o texto do freudiano, né? Análise interminável, né? E ela é as duas coisas, é o paradoxo, né? Sim. E o processo de análise é um processo de travessia fantasmática, né? Ou seja, né, a gente fala travessia assim, porque não se dilui o fantasma. Não, seguiremos com ele. Se interpreta, né? Se atravessa, né? Então isso é muito importante, gente. Tu entende? Senão tu tem uma concepção de cura, né? De que, né? Cheguei no lugar da pílula mágica, né? Eu tomo a pílula mágica e amanhã eu sou outro, né? Remete àquilo que a gente estava falando do diferencial, né? Aí já em Freud a gente já vê que não tem psicogênese. E aí quando tu pega, por exemplo, pela via da hipnose, tu vai para um viés psicogênico, né? Vamos descobrir uma causa, vamos te hipnotizar e te curar. Né? E aí é que tem isso que a Rô trouxe. A montagem fantasmática é algo muito... não é tão simples assim, né? É uma série de coisas em que o teu imaginário responde a um trauma, a uma coisa, a uma identificação com o pai, com a mãe. É uma coisa singular e não é simples. Além de ser completamente individual, né? Porque o mesmo evento vivido por nós três vai ter desdobramento, pode ter desdobramento completamente diferente e adverso para nós três, né? E não significa que o mesmo fato vai gerar as mesmas emoções, os mesmos entendimentos, as mesmas sínteses, né? Lá no projeto para uma psicologia científica a gente já tinha esses elementos pela via do viés neuro, né? Mas aí é muito rico porque a gente vê que desde um primeiro olhar começa algo se armar singular, né? Toda a movimentação do pai, da mãe, do ambiente, das coisas são singulares. E isso vai criando uma rede neurológica
né, e que está preparando aquele sujeito para coisas. Tu trouxe a lembrança de um texto primoroso, tá? O projeto. Rico, que poucos conhecem. E que onde Freud começa a falar das Dinge, a coisa, né? Ou hoje em Lacan a gente chama objeto A. Objeto A. Uhum. Então. E as superfícies de contato que depois apelidaram de sinapse, mas o Freud já falava disso, né? Sim. Veja, Pedro, que assim, precisamos na compreensão da psique humana, né? E tudo mais, a gente precisa de muitas áreas. Por favor, me apareça. Nunca esqueça desse amigo que lhe tem muito respeito e toda a admiração. De coração tenha certeza. Na